Acesso a canais de distribuição. Então este é o assunto do vídeo de hoje, acesso a canais de distribuição como uma das barreiras de entrada, ou seja, a identificação de ameaças de entrada no contexto de administração estratégica. O texto é curto, apenas um parágrafo, e eu já começarei esse texto. Mas antes disso, preciso lembrar que este vídeo faz parte de uma playlist sobre administração estratégica, que é uma playlist específica dentro do contexto de administração de empresas. Administração estratégica, juntamente com a administração de recursos humanos, são 5 áreas básicas da administração de empresas. Então, a administração estratégica, que é o vídeo de hoje, administração de recursos humanos, administração de marketing, administração da produção e administração financeira são as 5 principais áreas. Aí são outras também, existem outras, mas essas são as mais básicas da administração de empresas. Então, acesso a canais de distribuição. Para entrar nos canais de distribuição que já estão sendo utilizados pelas empresas existentes, uma empresa nova precisa muitas vezes seduzir os distribuidores por meio de reduções de preços, permissões para publicidade cooperativa ou promoções de vendas. O que então isso aqui significa? Quer dizer, eu vou abrir uma empresa, supondo, uma empresa nova, sei lá, no setor calçadista. Essa minha empresa, vamos pegar um exemplo melhor, no setor de refrigerantes. Essa minha empresa, eu gostaria de conseguir vender os meus refrigerantes nos mercados. Mas como que eu consigo acessar esses mercados? Será que é tão fácil assim? Eu consigo chegar a todos eles? Então tem que ser observados os canais de distribuição. Quais são os fornecedores que existem? Existem grandes fornecedores que me permitiriam fazer isso? Será que eu teria que ir de mercado em mercado? Vamos pegar o exemplo da Coca-Cola e dos seus produtos. Ela tem um acesso a um canal de distribuição absolutamente gigantesco, porque ela tem diversos distribuidores, ela consegue acessar, ela tem capilaridade em todos os supermercados, para não dizer todos, né, talvez 99%. Então veja que o acesso a canais de distribuição da Coca é muito superior. Agora suponha que eu estou querendo investir alguns milhões para iniciar uma empresa de refrigerantes. É uma barreira de entrada, você concorda? Eu não consigo ter o mesmo canal de distribuição que a Coca-Cola, ou que os players maiores desse setor. Então veja que canal de distribuição, dependendo do quanto isso é impactante, isso é uma barreira de entrada a novos players no mercado. Beleza? Então até aqui deu para entender isso. Muitas vezes os concorrentes já estabelecidos têm vínculos com canais de distribuição que se baseiam em relações duradouras e até exclusivas. O que significa que o novo entrante deve criar um novo canal de distribuição. Às vezes aquela empresa já está fechada com os distribuidores. E aí, como é que faz? Fica difícil, né? A Timex viu-se, um exemplo aqui, viu-se forçada a fazer exatamente isso, décadas atrás, evitando os canais dominados pelos fabricantes suíços de relógios. Então veja que acesso a canais de distribuição é uma importante barreira de entrada. E, bom, o vídeo acaba por aqui sobre esse assunto. Só quero contextualizar então do que estou tratando por aqui, de administração estratégica. Administração estratégica é nada mais do que uma área que procura pensar a empresa de forma estratégica, no curto, médio e principalmente longo prazo, identificando o quê? Oportunidades e ameaças que têm relação com o ambiente externo à empresa, e identificação de forças, de pontos fracos e pontos fortes que têm a ver com o ambiente interno da empresa. Mas aqui no vídeo eu tenho tratado sobre identificação de oportunidades e ameaças do ambiente externo. E o ambiente externo pode ser feita uma análise a partir de 3 níveis, ou seja, análise da organização em si, do ambiente setorial e do macroambiente. Macroambiente eu já tratei aqui no canal, ou seja, identificação são 4 fatores ou forças do macroambiente. Forças sociais, forças econômicas, forças político-legais, com leis, né, e forças tecnológicas. Pensando lá na identificação de oportunidades e ameaças do ambiente externo. O ambiente setorial começa com a ameaça de entrada, ou seja, o vídeo de hoje sobre essa barreira de entrada de canal de distribuição faz parte do ambiente setorial, a identificação de ameaças de entrada. Depois, pressão de produtos substitutos, poder de barganha dos fornecedores, poder de barganha dos compradores e intensidade e rivalidade entre os concorrentes. Então, só para contextualizar, que acesso a canais de distribuição faz parte da análise do ambiente setorial, do setor que aquela empresa está participando na identificação de oportunidade e uma ameaça. Neste caso aqui, se eu não tenho, eu vou criar uma empresa de refrigerante, eu não tenho condições de entrar nesse canal de distribuição que é fortíssimo, isso é uma ameaça para mim. No caso das empresas que já estão consolidadas naquele setor, isso é um ponto positivo, né? É uma oportunidade, inclusive. Ela tem um canal de distribuição fortemente elaborado. No próximo vídeo, então, próxima barreira de entrada, que são as desvantagens de custos desvinculadas da escala, que é a penúltima barreira de entrada. Beleza? Valeu. Vídeo passado foi sobre o quê? Custos de mudança.